Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais dos ursos polares brincando em blocos de gelo, ou da aurora boreal dançando no céu. Bem, lamento informá-lo, mas você não encontrará nenhum turista indo para a Antártida tão cedo. Por quê, você pergunta? Vamos nos aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, onde fica a Antártida? Ela está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul. O Oceano Antártico a circunda, e a maior parte do continente é coberta por gelo, o que o torna um dos lugares mais remotos e gelados da Terra. Agora, você já conheceu alguém que visitou a Antártida? Provavelmente não. É um dos lugares menos visitados do planeta e apenas alguns poucos exploradores sortudos viram seu interior, que é composto principalmente de geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e o cenário são de outro mundo. Por que você não deve viajar para a Antártida? Bem, para começar, o meio ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado. Além disso, não há populações humanas nativas no continente, portanto, sua viagem seria basicamente como visitar uma ilha desabitada. E não vamos nos esquecer de que esse também é um dos destinos mais caros para se viajar. Apesar de tudo isso, a Antártida não é exatamente protegida como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado da Antártida. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe algumas formas de testes feitos lá pelos Estados-membros. Mas o principal motivo pelo qual não podemos simplesmente entrar na Antártida é que ela tem um ecossistema delicado que precisa ser protegido. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada somente para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente, e nossas atividades e máquinas podem perturbar o delicado equilíbrio que existe lá. Se você ainda está ansioso para ir à Antártida, obter permissão não é exatamente um passeio no parque. Os cidadãos americanos, por exemplo, precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Office of Ocean and Polar Affairs. E uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem nem levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, é possível viver na Antártida? Embora não existam leis que proíbam as pessoas de morar lá permanentemente, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana. As temperaturas podem chegar a menos de 60 graus Celsius, o que torna quase impossível a sobrevivência de qualquer pessoa sem um equipamento e a experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, o que tornaria os habitantes completamente isolados do resto do mundo. Quem sabe, talvez um dia tenhamos a chance de visitar esse continente único e fascinante. Mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da Antártida. Ao contrário de outros lugares que já eram habitados, a Antártida nunca teve uma população humana nativa. Os filósofos da Grécia Antiga tiveram uma ideia sobre o continente e o chamaram de Antiarctos, que significa oposto ao urso. Os ursos a que ele se refere não são os polares, mas sim as constelações do Grande e do Pequeno Urso, que só podem ser observadas no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto de a terra do urso. As viagens de caça às baleias e focas no final do século XVIII e início do século XIX se aventuravam mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Sabia-se que ir mais ao sul geralmente significava ventos mais fortes, mas também o risco de atingir gelo flutuante de todos os tamanhos e de ventos e mares que poderiam ser perigosos para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross. Um ano mais tarde, ele chegou a um ponto mais ao norte e, embora não tenha avistado terra, chegou a uma distância de 80 quilômetros e viu depósitos de rocha presos em icebergs, o que indicava a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártida é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820, durante a viagem de 2 navios, sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. Os navios do capitão foram os primeiros a cruzar o Círculo Polar Antártico desde Cook.
O primeiro desembarque indiscutível na Antártida só aconteceu muito mais tarde, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de caça-baleias do navio Antarctic, liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo remou até a costa em condições calmas. Talvez você não acredite, mas a Antártida é, na verdade, um deserto. Com todo aquele gelo, é de se esperar que seja como um país das maravilhas no inverno, com lutas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, cactos e pessoas lutando para encontrar água. Mas na Antártida, a história é totalmente diferente. A luta não é para encontrar água, mas para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. E a média de chuvas foi de pouco mais de 10 milímetros nos últimos 30 anos. Isso é como algumas gotas de chuva em comparação com o que estamos acostumados. Portanto, tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que tornam um deserto, bem, um deserto. É a falta de precipitação. Mas não se preocupe se algum dia você se perder na Antártida. Não precisará se preocupar em ficar com sede. Só não se esqueça de levar um casaco e luvas, pois o frio é suficiente para transformá-lo em um picolé. A Antártida não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também o mais frio, o mais ventoso e o mais alto. Os pinguins e os cientistas de lá muitas vezes se encontram em uma situação complicada quando se trata de tempo. Diferentemente do resto de nós neste grande planeta azul, não há fuso horário na Antártida. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que faz com que seja um pouco complicado tentar descobrir que horas são. Agora, você deve estar pensando, mas como os cientistas e pesquisadores controlam o tempo lá embaixo? Boa pergunta. Normalmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram. No entanto, com estações de todo o mundo na Península Antártida, as coisas podem ficar um pouco malucas. Imagine tentar se coordenar com os países vizinhos sem acordá-los acidentalmente no meio da noite. Você pode pensar que pouca coisa poderia sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente fria, o sol mal aparece e o vento pode levá-lo para longe mais rápido do que uma erva daninha. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou um caminho na Antártida também. Acredite ou não, esse continente congelado está fervilhando de atividade. É o lar de bilhões de krill que, por sua vez, atraem muitas focas e mais pinguins do que você pode imaginar. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e engraçada. Os pinguins são os melhores nadadores, com um corpo aerodinâmico capaz de deixar os vencedores de medalhas olímpicas com inveja. Eles chegam à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar pedrinhas uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártida também é o lar da maior espécie de pinguim da Terra. É o chamado pinguim imperador. Certamente, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam saltar. De fato, alguns deles podem saltar até 3 metros. E não vamos nos esquecer das focas, com seu corpo peludo e sons especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado da Antártida e também prosperam nas águas gélidas do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se alimentar do abundante krill. É realmente como um buffet de baleias por lá. A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972. Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície.
Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura. Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época. Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial. Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida. O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele, portanto uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que, para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo com gases cheios de halogênios precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo. No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos. O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Wrangellia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse. A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos.
Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma. Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como os seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo. O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará continua sendo um mistério para os cientistas. A Antártida é o continente mais remoto do planeta. Ela tem 90% do gelo do mundo, mas é considerada um deserto, pois a precipitação anual é de apenas 200 milímetros. Olhando para ela, você provavelmente nunca imaginaria que foi um deserto, pois é branca e cheia de vida selvagem. Mas esse lugar não é só o que parece ser na superfície. Há muita coisa escondida abaixo e até acima dele. A Atlântida tem sido um mistério para a humanidade. Será que existiu? E se sim, onde ficava? Uma das teorias sustenta que a civilização Atlante poderia ter prosperado e se desenvolvido no continente antártico, quando ainda não era coberto pelo gelo. Devido aos períodos cíclicos da Terra, ou seja, as eras glaciais e interglaciais, acreditava-se que a Antártica era na verdade uma floresta tropical. Porém, uma imagem recente do Google Earth encontrou algumas ruínas interessantes enterradas no fundo de um lago no continente gelado. Não se sabe a qual civilização pertenciam, mas alguns teóricos acreditam que poderia perfeitamente ser a Atlântida. Esses lagos antárticos congelados guardam muito mais sob eles. Na década de 1970, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar grandes corpos d'água debaixo das placas de gelo nesse continente. Acredita-se que existam mais de 400 deles. O Lago Vostok, por exemplo, o maior lago subglacial da região, fica embaixo de 3 quilômetros de camadas de água congelada espessas. Também existem cavernas de gelo azul intocadas e escondidas. A água nesses lagos permanece líquida devido aos pequenos níveis de calor geotérmico do núcleo da Terra. E os cientistas acreditam que alguns lagos têm cerca de 15 milhões de anos. Que velhos tempos, hein? Agora, entre os fenômenos únicos que ocorrem no continente, digamos que a Antártida abriga uma cachoeira extremamente estranha. O ano era 1911, quando um geólogo australiano se perguntou sobre as chamadas quedas de sangue. Ele ficou extremamente intrigado com esse fluxo de líquido vermelho saindo de uma pequena encosta entre as geleiras da Antártica. Depois de anos de estudo, entendeu-se que a causa da vermelhidão era o alto teor de ferro na água. A última peça do quebra-cabeça surgiu quando os cientistas descobriram que havia um lago subterrâneo com água cheia dessa substância oxidada nas proximidades, que foi o que formou a queda de sangue. E por falar em quebra-cabeça,
Esta imagem pode ser bem intrigante. Afinal, por qual motivo alguém precisaria levar dinheiro para a Antártica? Bem, um pouco de história primeiro. Em 1956, os Estados Unidos fundaram a Estação de Pesquisa McMurdo, que é o maior centro científico do continente até hoje. No seu auge, essa estação hospedava de 200 a 1.000 cientistas. E eles precisavam de dinheiro para comprar café, pizza e outras coisas para atender às suas necessidades diárias. Foi quando a Wells Fargo decidiu instalar um caixa eletrônico lá. E até bateram um recorde mundial do Guinness com isso. O caixa eletrônico Wells Fargo na estação McMurdo é o que está localizado mais ao sul do mundo e é o mais solitário do planeta, pois não existe outro por centenas e centenas de quilômetros. As temperaturas congelantes na Antártida podem tornar o continente hostil à vida humana. Na verdade, a Antártida é o continente mais frio, seco e ventoso do nosso planeta. A temperatura média ao longo da costa é de cerca de 14 graus negativos, mas conforme você se dirige ao interior do território, fica ainda mais frio, podendo registrar temperaturas de cerca de 57 graus negativos. Pelo lado positivo, essas condições de congelamento podem explicar alguns fenômenos hipnotizantes, como as bolhas de gelo. Essas bolhas congeladas dentro de alguns lagos antárticos são de gás metano, que é liberado pelo derretimento das geleiras e acaba congelando no meio do caminho, compondo um cenário lindo e exótico. Acho que o metano nunca foi tão bonito antes, não é? Alguns anos atrás, os cientistas ficaram surpresos com um buraco gigante do tamanho da Holanda em um lago antártico. Para se ter uma ideia, ele é mais ou menos o tamanho do lago Michigan. Esses buracos são chamados de políneas e são um fenômeno natural no continente. Mas esse é o maior que a comunidade científica já viu desde a década de 1970. Portanto, são buracos enormes em um mar de gelo e a maioria deles ocorre ao longo da costa do continente. Porém, esse novo foi encontrado no mar de Weddell, muito mais longe da costa. Os especialistas ainda estão tentando entender como isso aconteceu e quais são suas implicações para o clima da região. Há uma formação no continente que parece ter sido feita pelo homem e até gerou várias teorias ao redor do mundo sobre suas origens. Diz aí, parece exatamente com outras pirâmides feitas por humanos, não é? A única diferença é que essa é, na verdade, uma formação rochosa natural e existe há muito tempo. Ela foi encontrada pela primeira vez durante uma expedição na década de 1910 e mantida em segredo desde então. Foi apelidada de pirâmide, mas seu nome científico correto é Nunatak, que é simplesmente um pico de rocha que se projeta acima de uma geleira ou manto de gelo. Existem outros picos famosos que parecem ter forma de pirâmide, como Matterhorn, na Suíça. Então não, isso não é mesmo uma construção humana, temos certeza disso. E a lista de descobertas fascinantes no continente gelado continua. Um programa de inteligência artificial estava analisando um conjunto de dados na Antártida quando se deparou com algo impressionante. Pode haver até 300 mil meteoritos desconhecidos a serem encontrados na área gelada do continente. A verdade é que meteoritos caem no continente há milhões de anos, mas foi apenas há 110 anos que o primeiro foi encontrado. E adivinha? Recentemente, pesquisadores encontraram um meteorito marciano na Antártica Oriental. Foi o maior encontrado nos últimos 25 anos e pesava cerca de 75 quilos. Geralmente, fogo e gelo podem ser uma combinação bem complicada. Então acho que você não diria que a Antártica abriga um vulcão ativo, certo? Mas sim. O vulcão, conhecido como Monte Erebus, é a estrutura geológica ativa mais ao sul do mundo, com magma líquido e lava fervendo há eras. Na verdade, ele está ativo há mais de 1 milhão de anos e é o segundo vulcão mais alto da Antártica, com 3.600 metros. Falamos antes que a Antártica nem sempre foi gelada, mas você poderia imaginar uma enorme floresta tropical cobrindo todo o continente? Isso não é ficção científica, é a mais pura verdade. Marcas de folhas e madeira fossilizadas mostram claramente sinais de árvores tropicais na região.
A pesquisa de fósseis também revelou algo magnífico. A Antártica é o lar do verme mais antigo do mundo. De acordo com a National Geographic, fósseis de esperma encontrados na Antártica revelam uma espécie extinta de verme com cerca de 50 milhões de anos. Os cientistas afirmam que essa descoberta é mais do que importante para estudar algumas relações evolutivas, e dizem que isso só foi possível devido ao congelamento de tais amostras por milhares de anos. A Antártida é um continente rico em biodiversidade. Pinguins, ursos polares e focas são apenas alguns dos animais que sabemos que existem por lá. Mas também há uma espécie rara e fascinante de peixe que habita as águas antárticas. Popularmente conhecida como peixe-gelo, essa espécie é tão bizarra quanto bonita. Ela teve que se adaptar para sobreviver à temperatura fria da água na Antártida, tanto que evoluiu para um ser único. Além do corpo, esse peixe tem o sangue transparente, tornando-o completamente incolor. Isso ocorre porque ele não tem a proteína hemoglobina, que dá ao sangue sua cor vermelha. Incrível, né? Quando você imagina Antártida, provavelmente pensa em icebergs, certo? Então, aqui estão algumas curiosidades. Você sabia que eles têm uma vida útil de cerca de 3.000 anos? E que, assim como na Groenlândia, na Antártida é onde existem mais deles no mundo? Eles podem atingir de 180 a 210 metros abaixo da superfície da água e cerca de 90% de sua estrutura fica submersa. É daí que vem a expressão, a ponta do iceberg. Não há muito o que fazer na Antártica, exceto trabalho científico. Você poderia conferir a vida selvagem, como alguns pinguins e focas, e veria uma baleia ocasional nadando por aí. A Antártica é uma das maiores terras no nosso planeta, que só é habitada por cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Esses cientistas cavaram um buraco através de um gelo bastante espesso para estudar o ar antigo e como a atmosfera se limpa. Eles usaram uma broca especial e cavaram um furo cilíndrico 140 metros abaixo da superfície. Parte desse gelo pode ter até 800 mil anos e é um bom indicador de como era o clima no passado. É como verificar anéis de árvores para determinar quantos anos tem uma determinada árvore, só que é um pouco mais complicado do que isso. Após a escavação, eles decidiram jogar um pouco de gelo no fundo do buraco para ver o que aconteceria a seguir. Foi então que ouviram alguns sons realmente incomuns. Parecia que os cientistas estavam em uma nave espacial viajando por um monte de obstáculos com muitas rochas esmagando umas às outras. Os barulhos mudaram ao longo da rápida descida do bloco de gelo, variando de uma tonalidade aguda e terminando com um som de batimento cardíaco grave. Os cientistas ficaram intrigados quando ouviram esse som pela primeira vez e jogaram mais um pouco de gelo apenas para descobrir que o mesmo tipo de som seria produzido, só que com algumas variações. Eles não sabiam dizer o que havia lá embaixo e, mais importante, por que esses sons eram produzidos. A Antártica possui alguns vulcões, muitos dos quais estão sob camadas de gelo super grossas. Os cientistas descobriram 91 vulcões e alegaram que poderia haver mais, potencialmente tornando-se a região vulcânica mais extensa do mundo. Enquanto faziam pesquisas científicas regulares, eles se depararam com muitas grandes figuras em forma de cone no subsolo. Alguns soterrados sob 3 quilômetros de gelo. Alguns dos picos tinham mais de 900 metros de altura e dezenas de quilômetros de diâmetro. Mas na superfície, a Antártica é tão plana quanto uma folha de papel. Os cientistas podem ter jogado aquele bloco de gelo dentro de um vulcão real, mas é improvável. Mesmo que a presença subterrânea do vulcão tenha sido descoberta por acidente, há uma pequena chance de eles estarem realmente em cima de um vulcão onde sua estação de trabalho foi configurada. É mais provável que eles tenham trabalhado em uma área onde estudar climas antigos é mais fácil e menos perigoso do que outros lugares. Eles coletam amostras de gelo e as estudam em laboratório. É como descobrir um inseto pré-histórico dentro do âmbar há milhões de anos, quando os dinossauros costumavam vagar pela Terra. Mas em vez de pequenos insetos, os cientistas estudam poeira antiga, bolhas de ar, sais marinhos, cinzas vulcânicas e qualquer outra coisa que possa ter vindo do meio ambiente. Eles podem praticamente dizer como era o clima no passado. Essas amostras de gelo podem revelar que o manto de gelo ocidental da Antártica derreteu quando o clima da Terra aqueceu.
Se isso aconteceu, então é provável que aconteça novamente. Isso significaria o aumento do nível do mar, afetando cidades costeiras e pequenas ilhas remotas. Mas os cientistas não têm certeza se é verdade, apesar de existirem algumas evidências que apoiam essa teoria. O processo de estudo de amostras de gelo pode levar uma semana ou até um ano, dependendo do que encontrarem. A amostra é esmagada ou derretida pouco a pouco. E como aqueles anéis de árvores, quanto mais profunda a camada, mais voltamos no tempo. Para estudar bolhas antigas presas no gelo, os pesquisadores precisam esmagar as amostras sob um exaustor a vácuo para manter o ar atmosférico fora enquanto extraem o ar e o colocam em frascos. Existem vários instrumentos e dispositivos para estudar as amostras de gelo, mas como é tão sensível a danos, cada medição deve estar em um ambiente controlado para que nada seja comprometido. Os cientistas têm que usar vestimentas adequadas e muitas camadas de luvas, além de constantemente se ventilar. Mesmo algo tão pequeno e insignificante quanto uma impressão digital pode arruinar uma amostra. Eles procuram por certos padrões para ver mudanças na composição e temperatura da atmosfera, mas jogar alguns blocos de gelo em um buraco não seria tão ruim. A razão pela qual aquele fez um som tão peculiar é a mesma que faz um carro em movimento soar diferente quando está buzinando do que quando está parado. A palavra científica para isso é o efeito Doppler. É uma mudança óbvia na frequência de uma onda em relação ao observador que está se movendo em relação à fonte da onda. O efeito não significa que a frequência do som em si é alterada, ela simplesmente muda. E isso pode ser dito sobre outros tipos de onda, como água e luz. Mas as ondas sonoras são as mais populares quando se trata do efeito Doppler. Então, quando os cientistas soltaram aquele bloco de gelo no fundo do buraco, as ondas sonoras voltaram para cima e saltaram ao redor do tubo estreito que eles perfuraram. É por isso que eles receberam o som de piu-piu. Não esqueçamos que esse bloco de gelo viajou 140 metros abaixo de nós. Navios de petróleo cavam buracos na crosta oceânica que vão milhares de metros abaixo da Terra. O poço super profundo de Kola, na Rússia, é o buraco mais profundo já feito por humanos. Vai mais de 12.200 metros abaixo da superfície e levou quase 20 anos para chegar em 12 quilômetros. Abaixo dele está apenas metade da distância até o manto. Em termos de toda a Terra, esse buraco muito profundo está literalmente arranhando a superfície. Este não era um buraco para cavar petróleo e também não estava no oceano. A perfuração foi interrompida em 1992, quando os engenheiros descobriram que as temperaturas estavam 37 graus Celsius mais altas do que haviam previsto. E então, o projeto foi abandonado e é apenas um buraco estéril agora. Mas esse é o mais próximo que cavamos do centro do planeta. O assustador é que alguns dos trabalhadores do local podiam ouvir vozes vindas de seu interior. No Iêmen, existe um antigo buraco de Barhout, no leste do país, no meio do deserto. Na verdade, está mais perto de Omã do que da capital Sanaa. Esse buraco confundiu especialistas e moradores locais. Ao contrário dos buracos na Rússia e na Antártica, ele não foi feito pelo homem. Ou foi? Já existe há muitos anos e os moradores locais tentam manter distância dele. Eles nem gostam de falar sobre o poço, já que afirmam que traz má sorte para aqueles ao seu redor ou para quem pronuncia seu nome. Eles afirmam que foi criado como uma prisão para espíritos, mas muitos descartam isso. O buraco tem 30 metros de largura e algo entre 100 e 200 metros de profundidade. Você também pode ouvir sons estranhos vindos do seu interior. Mas, de acordo com alguns cientistas, o poço tem pouca ou nenhuma ventilação e mal tem oxigênio lá embaixo. Portanto, é improvável que alguém ou alguma coisa viva lá. Foram captados alguns sons de resmungos baixos em março de 2016 na Depressão Challenger, que fica na Fossa das Marianas. Alguns desses resmungos foram seguidos por gritos. Esses sons foram captados por um período de semanas, usando um microfone encapsulado em titânio para que a imensa pressão do ponto mais baixo da Terra não o esmagasse. Ele teve que ser baixado lentamente, já que lá tem 1000 vezes a pressão atmosférica do nível do mar. Durante 23 dias inteiros, o microfone gravou sons típicos de baleias passando e barcos navegando em cima, e até estrondos de terremotos próximos. Mas eles ainda não conseguiram determinar o que causou aqueles sons iniciais. Os pesquisadores não conseguiam entender se o barulho do fundo da Fossa das Marianas era causado por humanos ou era natural. Eles também queriam saber se esses sons afetavam a vida marinha, como golfinhos e baleias que dependem da ecolocalização, mas ainda não conseguiram descobrir. Os cientistas estimam que o oceano é cerca de 10 vezes mais barulhento do que era há 50 anos.
Com os desenvolvimentos tecnológicos na navegação, submarinos e construção subaquática, o oceano só ficará mais e mais barulhento com o tempo. As auroras boreais vêm com sons dos quais ninguém fala. Eles geralmente são audíveis quando as auroras estão em sua presença mais poderosa. Os cientistas sempre ficaram intrigados com o que causa o fraco estalo e crepitar, mesmo estando muito acima de nós. Usando microfones especiais, descobriram que os sons vinham de apenas 70 metros acima de nós, o que é bem baixo. Eles são causados por cargas elétricas ganhando energia em uma região específica das auroras. As cargas elétricas são perturbadas por tempestades magnéticas que criam as auroras boreais. Muitos animais aterrorizantes vivem nas profundezas das ondas, como essa lula vampira, que fica a mais de 900 metros abaixo da superfície, em uma escuridão quase completa. Esse animal tem uma capa como a de um vampiro, por isso é chamada de lula vampira. Nas profundezas do fundo do mar, ela não pode usar tinta para se defender, por isso desenvolveu uma tática incomum. Brilha levemente para espantar os predadores. Se essa tática falhar, pode virar seu corpo do avesso, revelando pequenos espinhos. Quando você traduz seu nome científico, Vampiroteuthis infernalis, significa literalmente lula vampira do fundo do mar. Apesar de sua aparência aterrorizante, é um animal oceânico inofensivo. A criatura anterior não era do espaço, mas este objeto definitivamente é. Antes de Elon Musk encontrar uma maneira de reutilizar foguetes, a NASA simplesmente deixava cair os antigos depois de lançar os astronautas no espaço, na maioria das vezes no oceano ou nos desertos. Em 2012, Jeff Bezos enviou uma missão para encontrar o foguete Apollo 11. Ela o encontrou usando sonares, mas ele estava em péssimas condições no fundo do oceano, não muito longe do local previsto. Os responsáveis conseguiram resgatar o motor e reconstruir 2 deles. A cidade perdida mais famosa é Atlântida, mas infelizmente ainda não a descobrimos. Entretanto, Heraklion também era apenas um mito até que um piloto britânico viu algo que parecia uma cidade enquanto sobrevoava o mar Mediterrâneo. Ele relatou o fato e 60 anos depois, um grupo de mergulhadores foi até lá. Eles ficaram chocados quando encontraram uma cidade inteira debaixo d'água. Ela estava repleta de artefatos que poderiam nos contar muito sobre a história do lugar. Atualmente, esse é um dos melhores sítios arqueológicos subaquáticos do mundo. Acredita-se que a elevação do mar tenha causado o afundamento do local. O Titanic afundou em 1912. O naufrágio foi oficialmente descoberto 74 anos depois. Na realidade, porém, um pescador o encontrou 8 anos antes, enquanto pescava no Oceano Atlântico. Ele estava puxando sua rede quando viu uma cabeça presa nela. Por sorte, era apenas a de uma boneca. Anos mais tarde, depois que o pescador faleceu, seu filho vendeu a boneca para uma colecionadora. Ela fez muitas investigações e pesquisas sobre todas as pessoas que tinham um brinquedo de porcelana no Titanic e encontrou o proprietário do brinquedo. Eva Hart estava no transatlântico e levou uma boneca a bordo. Eva sobreviveu à catástrofe por um milagre, mas seu brinquedo não. Hart chegou a escrever sobre a boneca em seu diário e todos os detalhes coincidiam com a que foi encontrada pelo pescador. O peixe tripé vive nas profundezas da zona abissal, cerca de 6.100 metros abaixo da superfície. Ele está adaptado a essas imensas profundidades e usa suas nadadeiras de tripé para permanecer imóvel no fundo. Não tem olhos grandes, e mesmo que tivesse, eles seriam inúteis na escuridão. Em vez disso, o peixe tripé usa suas nadadeiras como antenas para detectar qualquer movimento na água. Essa criatura não tem muita sorte quando se trata de sua vida amorosa, por isso teve de desenvolver táticas exclusivas para se reproduzir. Pode ser macho e fêmea. A próxima criatura bizarra é o peixe-lagarto. Ele tem toneladas de dentes afiados, uma boca enorme e olhos realmente grandes que usa para caçar. Tudo isso faz com que pareça assustador. O animal vive em profundidades de cerca de 3.350 metros na zona da meia-noite, onde não há luz. Essa aberração da natureza come basicamente tudo que cabe em sua boca, desde pequenos peixes até outros peixes-lagarto. Por outro lado, quando vê outros da mesma espécie, provavelmente se apaixona, pois encontrar parceiros nessas profundidades não é uma tarefa fácil. Assim como o peixe tripé, ele pode ser macho e fêmea ao mesmo tempo. Quando você pensa em um rio, geralmente o imagina em terra firme. Ainda assim, a natureza é bastante imprevisível e criou um que corre sob o oceano na Califórnia. Ele fica a uma profundidade de cerca de 3 quilômetros e conta com tudo o que um rio comum tem: troncos afundados, árvores e rochas.
E apesar de sua singularidade, não é o único no mundo. Há também um na Amazônia e na Groenlândia. Uma criatura aterrorizante foi descoberta perto da costa de Angola por um veículo de operação remota. Parece que não tem cabeça nem corpo. Ela estava a uma profundidade de cerca de 1.325 metros abaixo da superfície. Depois de pesquisas, os cientistas concluíram que não era nada de um filme de ficção científica, e sim apenas um aglomerado de sifonóforos presos uns aos outros. Em 2015, um cara aleatório estava mergulhando em Cesareia e algo brilhante chamou sua atenção. Ele estendeu a mão, agarrou e percebeu que era uma moeda de ouro. Depois, examinou o fundo e descobriu que havia muitas outras. Então, relatou o acontecimento às autoridades locais e elas concluíram que o homem havia encontrado um tesouro árabe. As moedas eram feitas de ouro maciço de 24 quilates e tinham alguns milhares de anos. Mas, devido à salinidade e à temperatura perfeitas, pareciam novas em folha e pertenciam a um navio que transportava carga. Ele foi pego em uma tempestade e, infelizmente, afundou. Uma das coisas mais estranhas já descobertas foi encontrada no Mar Báltico. Trata-se de uma anomalia que parece ter sido criada por uma civilização diferente. Ela foi achada por pesquisadores suecos e eles basicamente não tinham ideia do que era. Tiveram de pedir a opinião de muitos outros cientistas. Quando você olha de cima para essa formação, ela tem 61 metros de comprimento e se parece exatamente com uma nave espacial caída. É difícil acreditar que se trata de uma formação natural, mas alerta de spoiler. Foi totalmente criada pela natureza, porque o Mar Báltico passou por muitas erosões ao longo da história. Muito provavelmente, a formação bizarra é o resultado desses processos. Um grupo de mergulhadores em Madagascar ficou chocado quando encontrou esses assustadores 2 metros de faca no fundo do mar. A especulação começou imediatamente, e muitos disseram que ela era de alguns gigantes que lutaram contra megalodontes e viveram na Terra há milhares e milhares de anos. Essa poderia ser uma boa história, mas é mais provável que a faca seja um acessório de filme que se perdeu no mar. Um dos animais mais bizarros do oceano é o tubarão-cobra. Acredita-se que esse peixe seja a razão de todas as histórias de serpentes marinhas sobre as quais os exploradores marítimos do passado escreveram. Ele vive nas profundezas do oceano, mas às vezes pode ser visto em águas rasas. É muito raro, mas é possível. O tubarão-cobra tem uma boca grande com cerca de 300 dentes e também um corpo longo que se parece com o de um lagarto. Trata-se de uma espécie realmente única. Suas vítimas podem ter metade do seu tamanho, pois o estômago desse tubarão é como o de uma cobra e ele pode engolir peixes ou crustáceos enormes. Avistar algumas minhocas em seu jardim não é nada demais, mas depois de ver uma de 8 metros de comprimento no oceano, você vai deixar sua roupa de mergulho um pouco mais molhada. Esse verme é super raro e totalmente inofensivo para os seres humanos. Na verdade, não se trata de um verme gigante. É um aglomerado de zooides que estão presos uns aos outros em uma formação de minhoca. Em geral, se alimentam apenas de plâncton, bactérias e outras coisas minúsculas que podem ser encontradas no oceano. Provavelmente, a coisa mais assustadora no mar e 100% real é a Magna Pina. Ela pode ser encontrada em profundidades incríveis de mais de 6.000 metros. Esse monstro se parece com um Slenderman subaquático, mas é apenas uma lula com tentáculos realmente longos que podem atingir um tamanho assustador de 2,40 metros. Essa criatura só foi vista algumas vezes e, basicamente, não sabemos muito sobre ela até agora. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço.
Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar um mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo IceSat aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas.
Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se a vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10.000 células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5.000 pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Era o início do século XX e 2 rivais, Robert Scott e Roald Amundsen, iniciaram suas expedições para se tornarem as primeiras pessoas na história a chegar ao Polo Sul. A corrida não foi fácil e terminou de forma trágica para Scott. Amundsen venceu e montou sua barraca no polo antes de seus rivais. Um membro da expedição de Scott, conhecida como Terra Nova, o geólogo britânico Thomas Griffith Taylor, não apenas sobreviveu às condições adversas, mas também fez uma descoberta inesperada. Em 1911, ele encontrou uma cachoeira do que parecia ser sangue na base rochosa da geleira, que agora leva seu nome. Os cientistas precisaram de mais de um século para descobrir o que está por trás dessa coloração sinistra. Uma equipe de cientistas americanos viajou para a geleira Taylor com poderosos microscópios eletrônicos para analisar seu conteúdo. Estudos anteriores haviam arranhado a superfície do enigma carmesim, mas ninguém havia feito uma análise em grande escala de sua composição mineralógica. Esses pesquisadores lançaram mão de todo um arsenal de equipamentos analíticos e detectaram pequenas nanoesferas ricas em ferro. Essas partículas minúsculas, com 1/100º do tamanho das células vermelhas do sangue humano, são originárias de micróbios antigos. Elas florescem abundantemente nas águas de derretimento da geleira Taylor. Essas nanoesferas estão repletas de ferro, silício, cálcio, alumínio e sódio, formando uma composição única que pinta a água subglacial com um tom vívido de vermelho. Essas nanoesferas não têm a estrutura cristalina usual encontrada nos minerais, razão pela qual os métodos de detecção anteriores não conseguiram detectá-las. As profundezas geladas da geleira Taylor abrigam uma antiga comunidade microbiana que prosperou em isolamento por milhares ou possivelmente até milhões de anos. Essa descoberta pode nos ajudar na busca por vida fora da Terra.
O Dr. Ken Levy, cientista pesquisador da Universidade Johns Hopkins, tem uma experiência impressionante em materiais planetários e na análise de amostras marcianas. Ele decidiu descobrir o que aconteceria se um Mars Rover aterrissasse na Antártica. Será que ele conseguiria descobrir o que torna as cataratas de sangue tão fascinantemente vermelhas? Assim, os pesquisadores trataram as Blood Falls como um local de pouso marciano simulado. Eles usaram técnicas inspiradas nos rovers que exploram o planeta vermelho. As amostras coletadas foram enviadas para as instalações de processamento da Johns Hopkins. Lá, Levy liberou o poder da microscopia eletrônica de transmissão e revelou as enigmáticas nanoesferas. Ele chegou à conclusão de que nossos métodos atuais de análise das superfícies de outros planetas com rovers são insuficientes. Eles não conseguem desvendar a verdadeira natureza dos materiais ambientais, especialmente em planetas frios como Marte. Esses materiais podem ser muito pequenos e não cristalinos, o que atrapalha nossos métodos de detecção. Para realmente compreender a essência dos planetas rochosos, precisaremos de microscópios eletrônicos de transmissão. Colocar um deles em um Mars Rover ainda não é viável, mas pode significar o início de uma nova era na exploração espacial. Você já viu uma cachoeira em chamas? Todo mês de fevereiro, quando as estrelas se alinham da maneira certa, a cachoeira Horsetail, no Parque Nacional de Yosemite, recebe uma transformação sensacional. Quando o sol se põe, seus raios atingem a cachoeira no ângulo perfeito, transformando-a em uma exibição de tons vibrantes de laranja e vermelho. Não sabemos exatamente quem e quando se descobriu esse milagre natural. É possível que os habitantes originais do vale soubessem de sua existência, mas não divulgaram. Foi somente em 1973 que o fotógrafo Galen Rowell tirou a primeira foto conhecida da cachoeira, trazendo-a para o centro das atenções. Desde então, a Firefall se tornou uma sensação global, espalhando-se como um incêndio nas mídias sociais e atraindo multidões de todos os lugares. Essa magnífica cascata atrai centenas de espectadores todos os anos, mas eles só podem ver o espetáculo sob certas condições. Em primeiro lugar, a Horsetail Fall precisa de um riacho caudaloso. Se não houver neve suficiente em fevereiro, a cachoeira não terá água para criar a mágica. As temperaturas devem ser quentes para derreter a camada de neve durante o dia. Se estiver muito frio, a neve permanecerá congelada e o espetáculo de fogo não se acenderá. Em segundo lugar, precisamos de um céu limpo no oeste ao pôr do sol. Os raios de sol precisam de um caminho reto para atingir o Horsetail Fall e fazer com que ele ganhe vida. E como o clima em Yosemite está sempre mudando, as nuvens podem se dissipar magicamente bem na hora do show. Se todas as condições estiverem corretas, você testemunhará a Yosemite Firefall em toda a sua glória por cerca de 10 minutos. O mistério das pedras de vela no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, tem intrigado os cientistas há anos. As pesadas pedras parecem ter vontade própria e se movem pela Racetrack Playa, um leito de lago seco. Elas deixam um rastro na lama rachada. Havia todos os tipos de teorias para explicar esse fenômeno, desde campos magnéticos ou dust devils, que são fortes redemoinhos, até brincadeiras maliciosas. Ninguém realmente testemunhou essas rochas em ação, o que só aumentou o mistério. Em 2006, um cientista da NASA chamado Ralph Lawrence entrou em cena. Ele estava estudando as condições climáticas em outros planetas, mas não conseguiu resistir ao fascínio do Vale da Morte e daquelas pedras de vela esquivas. Ele teve um momento de eureka enquanto mexia na mesa da cozinha com um recipiente Tupperware. Lawrence encheu o recipiente com água, deixando uma pequena pedra para fora e o colocou no freezer. Em seguida, ele colocou essa construção gelada em uma grande bandeja de água com areia no fundo e soprou suavemente sobre ela. A pedra começou a deslizar pela água, deixando um rastro na areia. Lawrence estava estudando como o gelo pode fazer com que grandes rochas flutuem e se movam ao longo das praias de maré no Mar Ártico. Aplicando esse conhecimento, ele e sua equipe de pesquisa descobriram que, sob certas condições de inverno no Vale da Morte, água e gelo suficientes poderiam se formar para fazer as rochas flutuarem pela Racetrack Playa como uma brisa leve, e ao deslizarem, elas deixavam sua marca no terreno lamacento. O Rio de 5 Cores Caño Cristales, na Colômbia, tem o título não oficial de rio mais bonito do mundo. Na maior parte do ano, ele se parece com qualquer outro rio comum. A verdadeira mágica acontece entre as estações úmida e seca, quando o nível da água está perfeito. O fundo desse rio único é revestido por uma planta especial, e quando as condições são adequadas, ele se transforma em uma deslumbrante exibição de cores.
Pense em vermelhos vibrantes, amarelos deslumbrantes e verdes exuberantes, todos se misturando com a água azul. É como entrar em um arco-íris vivo com milhares de tons entre eles. Essa exibição fenomenal dura apenas algumas semanas, de setembro a novembro. Durante a estação úmida da Colômbia, o rio flui muito rápido e profundamente, cobrindo o fundo do rio e negando às plantas a luz solar necessária para ficarem vermelhas. E na estação seca, simplesmente não há água suficiente para sustentar a vida vibrante do rio. Portanto, você precisa pegá-lo no momento certo. A razão por trás das praias das Maldivas brilharem no escuro à noite não é um mistério, mas isso não as torna menos impressionantes. Isso acontece graças ao plâncton bioluminescente. Essas criaturas minúsculas são como pequenas bolas de discotecas subaquáticas, emitindo um brilho azul frio quando estão agitadas ou em movimento. Imagine caminhar ao longo da costa e deixar para trás pegadas brilhantes. Você pode até nadar à noite entre esses plânctons mágicos. Os pesquisadores descobriram que sua bioluminescência é, na verdade, um mecanismo de defesa inteligente contra predadores. Quando esses micro-organismos piscam suas pequenas luzes azuis, eles desorientam e surpreendem seus agressores. O plâncton produz essa luz usando uma substância química chamada luciferina. Esses plânctons encantadores podem aparecer em qualquer época do ano, mas as melhores chances de vê-los em toda a sua glória brilhante são de junho a dezembro. Durante esse período, há um volume maior de plâncton nos mares das Maldivas, criando as condições perfeitas para um espetáculo luminoso depois que o sol se põe e o céu noturno toma conta.